Olá, eu sou o Henrique Agliardi e este é o Life is About Connection. Hoje vamos fazer uma viagem, não para fora, mas para dentro, para o território mais íntimo e paradoxalmente mais misterioso que existe, a paisagem dos seus pensamentos. E vamos explorar uma ideia perturbadora e fascinante, que esses pensamentos, especialmente os que passam despercebidos, não são apenas sombras na sua mente, eles são escultores do seu corpo, do seu sistema nervoso, da sua saúde e, por fim, das regras pelas quais você e sua tribo vivem. Sim, vamos ligar os pontos entre um pensamento automático fugaz, um coração acelerado no meio da noite e as complexas teias da moralidade humana. Aperte os cintos, porque vamos cavar fundo. Imagine que você está sentado numa cafeteria. Um colega entra, olha na sua direção e, simplesmente, passa reto. Nenhum aceno. O que acontece dentro de você nesse instante? Antes mesmo de você pensar conscientemente, um turbilhão de pequenas conclusões dispara na sua mente. Ele me ignorou de propósito. Devo ter feito algo errado. Ninguém gosta de mim. Sou invisível. Esses são os pensamentos automáticos. São rápidos, breves, muitas vezes verbais ou imagéticos. Eles brotam como ervas daninhas no jardim da sua consciência, baseados não numa análise racional do momento, mas em esquemas. Ah, os esquemas! Esses são os arquitetos por trás do palco. Eles são estruturas profundas, crenças fundamentais sobre você mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, formadas ao longo da vida, especialmente nas experiências mais precoces e intensas. Sou defeituoso. As pessoas não vão me amar. O mundo é um lugar perigoso. Preciso ser perfeito para ser amado. Quando o colega passa reto, não é só sobre aquele momento. É como se esse evento acionasse um velho esquema, talvez o de abandono ou de deficiência social. E BUM! Os pensamentos automáticos surgem como soldados obedientes ao comando do general esquema. Agora, o problema não é ter um pensamento automático. O problema começa quando nós nos agarramos a ele, quando o convidamos para sentar, oferecemos um chá e começamos a dissecá-lo. Isso é a ruminação. É aquele loop mental interminável. Por que ele fez isso? O que eu fiz? Será que foi aquela piada ontem? Talvez ele tenha ouvido aquela fofoca. Mas quem teria contado? A ruminação é como colocar o pensamento automático numa esteira. Ele corre, mas nunca chega a lugar nenhum. Só cansa. E pior, ele começa a se transformar. O simples "ele me ignorou" pode virar "isso prova que ninguém gosta de mim. Vou ficar sozinho para sempre. Nunca serei bem-sucedido no trabalho porque ninguém me respeita. Vou ser demitido, não vou pagar o aluguel, vou acabar morando debaixo da ponte." Parabéns, você acabou de entrar no reino da catastrofização. É quando a mente, alimentada pela ruminação e guiada por esquemas negativos, pega uma faísca, como o colega passando reto, e constrói um incêndio florestal de desgraça futura. A catastrofização é uma distorção cognitiva poderosa. Ela transforma o incômodo em terror existencial. E aqui, meus amigos, é onde a mente para de ser apenas mente e começa a se tornar química. Fisiologia, carga alostática. O que é carga alostática? Vamos pensar no corpo como um reino antigo. Para se manter estável, temperatura certa, batimentos cardíacos regulares, açúcar no sangue controlado, inflamação contida, ele tem sistemas complexos. Isso é chamado de homeostase, o estado de equilíbrio interno. Mas a vida não é estática. Desafios aparecem. Um leão te persegue, um prazo apertado, uma discussão, ou o pensamento constante de que você vai morar debaixo da ponte. Para lidar com esses desafios e retornar à homeostase, o corpo ativa sistemas de resposta. Isso é chamado alostase, o processo de atingir a estabilidade através da mudança dos componentes do organismo. Libera a adrenalina para correr do leão, cortisol para lidar com o estresse do prazo. Agora, imagine que o leão não é real. É o leão de papel, da ruminação e da catastrofização. Mas para o seu corpo, é indistinguível. Quando você rumina sobre a rejeição ou catastrofiza sobre o futuro, o cérebro lê isso como uma ameaça real e presente, e ele aciona o mesmo sistema de emergência ancestral.
Quem é o maestro dessa orquestra de estresse? O sistema nervoso autônomo, especificamente o ramo simpático, o famoso luta ou fuga. Ele é acionado pelo hipotálamo, que grita para a glândula adrenal: alerta geral! Adrenalina e cortisol inundam a corrente sanguínea. E o que isso faz no corpo? O coração acelera, bombeando sangue mais rápido para os músculos, para você poder lutar ou fugir do leão imaginário. A respiração fica rápida e superficial para oxigenar o sangue. Os músculos ficam tensos, prontos para a ação. A digestão é desligada, porque quem precisa digerir comida com um leão por perto? O sistema imunológico é suprimido, porque combater vírus pode esperar frente a um leão. O cérebro tem o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, planejamento e tomada de decisão calma, desligado parcialmente. Sob ameaça, o instinto prevalece sobre a razão. Mas ok, voltando para aquele cenário. O problema imediato, o colega da cafeteria, passou. Mas e se os pensamentos automáticos, a ruminação e a catastrofização não pararem? E se o esquema de sou defeituoso ou o mundo é perigoso estiver constantemente disparando falsos alarmes? É aí que entra a carga alostática. Ela é o preço que o corpo paga por estar constantemente tentando alcançar a estabilidade sobre a ameaça crônica. É o desgaste acumulado. Imagine seu carro ficar o tempo todo com o motor a 6.000 rotações por minuto. Ele vai quebrar. Da mesma forma, a pressão arterial cronicamente elevada estressa o coração e as artérias, levando a pressão alta. Os níveis de cortisol permanentemente altos suprimem o sistema imunológico, gerando mais gripes e mais infecções. Danificam neurônios no hipocampo, afetando sua memória, contribuem para a resistência à insulina, causando diabetes, aumentando a gordura abdominal, gerando inflamação sistêmica de baixo grau, que é como um fogo lento no corpo, ligado a quase todas as doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, depressão e alguns cânceres. E até uma exaustão das glândulas adrenais que produzem o cortisol, levando a uma fadiga crônica, aquela sensação de estar pifando, deixando de funcionar como você funcionava antes. Seus pensamentos automáticos negativos, ruminados e catastróficos, quando crônicos, não são só ideias. Eles são sinais bioquímicos de perigo que mantêm seu corpo em estado constantemente de emergência. Você está literalmente envenenando-se lentamente com sua própria narrativa interna. O corpo mantém o placar. Ele registra cada momento de ansiedade, cada onda de desespero futuro. Isso é o peso invisível. O corpo que grita o que a mente sussurra. Mas por quê? Por que a nossa mente é tão propensa a esses padrões? Por que o sistema nervoso autônomo é tão sensível a ameaças psicológicas? A resposta está em nossa história evolutiva. Nós não evoluímos para a solidão heróica. Evoluímos para a tribo. Nossa sobrevivência dependia crucialmente de pertencer a um grupo. Ser expulso era quase literalmente uma sentença de morte. O leão era perigoso, mas a rejeição social era existencialmente perigosa. Nosso cérebro é um cérebro social. Ele é hipersintonizado para ler sinais de aceitação ou de rejeição. O esquema de sou defeituoso não é um defeito pessoal, é uma antiga estratégia de sobrevivência. Se eu detectar qualquer sinal que possa ser rejeitado antes que aconteça, talvez eu consiga me ajustar a permanecer seguro no grupo, pensa o seu cérebro. A ruminação sobre interações sociais é o cérebro social revisitando os dados, tentando encontrar onde o erro foi cometido. A catastrofização sobre o futuro social é o cérebro simulando o pior cenário para tentar evitá-lo. E é aqui que chegamos ao ponto crucial, onde o indivíduo encontra o coletivo, onde a fisiologia encontra a filosofia, a moralidade. Porque o que é a moralidade senão o conjunto de regras que uma tribo estabelece para manter sua coesão, sua sobrevivência e seu funcionamento? Não mates, não roubes, honra teu pai e tua mãe, ajuda os membros do grupo, sê justo. Essas regras não caíram do céu. Elas emergiram como ferramentas para reduzir conflitos internos, promover cooperação e, acima de tudo, minimizar as ameaças à harmonia do grupo. Ameaças que o cérebro social de cada indivíduo percebe como perigosas para sua própria sobrevivência. Os pensamentos automáticos que dispararam seu sistema nervoso simpático ao ver o colega ignorá-lo, eles estão ligados a uma violação percebida de uma regra moral implícita da tribo.
Os membros devem reconhecer-se e mostrar respeito mútuo, seria essa regra implícita. A ruminação é um sinal de que sua antena social detectou uma potencial falha no tecido moral que mantém o grupo unido, e você, seguro dentro desse grupo. A catastrofização é um medo profundo da exclusão, a punição máxima por violar as regras da tribo. Nossa moralidade, portanto, não é apenas uma construção filosófica abstrata. Ela está ancorada na biologia do estresse social. As normas morais que internalizamos, os nossos esquemas morais, disparam os mesmos sistemas fisiológicos quando sentimos que as violamos, através de culpa e vergonha, ou quando vemos outro violando elas, através de indignação. A pressão para se conformar, o medo da exclusão, o desejo de pertencer, tudo isso opera, em parte, através da ameaça de ativar nossa cascata de estresse, nossa carga alostática. A moral, em certo sentido, é um sistema de controle social que explora a nossa vulnerabilidade fisiológica à rejeição. Então, retomando, onde tudo isso nos deixa? Olhamos para dentro e vimos 1. Pensamentos automáticos brotando de esquemas profundos. 2. A ruminação e a catastrofização transformando esses pensamentos em narrativas de sofrimento. 3. Essas narrativas sendo lidas pelo cérebro como ameaças, acionando o sistema nervoso autônomo. 4. O estresse crônico de alerta levando à carga alostática, o desgaste físico do estresse psicológico. 5. Tudo isso enraizado em nosso cérebro social e no medo ancestral da exclusão da tribo. E 6. A moralidade emergindo como código da tribo, intimamente ligada a esses mecanismos de ameaça e pertencimento, usando nossa biologia do estresse para reforçar a coesão. É um quadro intenso. Parece que estamos presos numa rede de pensamentos, químicas e regras sociais que nos adoecem. Mas entender essa cadeia é o primeiro passo para a libertação. Porque se os pensamentos podem adoecer o corpo, talvez novos pensamentos possam curá-lo. Se os esquemas foram apreendidos, talvez possam ser reaprendidos. Se a ruminação e a catastrofização são hábitos mentais, talvez possam ser substituídos por hábitos de atenção plena, aceitação e reavaliação realista. Se a moral da tribo pode oprimir, talvez possamos construir uma moralidade mais compassiva, começando por nós mesmos. Reconhecer que a culpa esmagadora ou a ansiedade social são, em parte, o grito do teu sistema nervoso autônomo interpretando uma ameaça antiga pode trazer um distanciamento crucial. Ah, isso não é um leão real. Isso é o meu velho esquema de abandono tocando alarme. Isso é o meu cérebro social hipervigilante. Esse reconhecimento tira o poder da narrativa catastrófica. Permite que você respire fundo. Respire intencionalmente, acionando deliberadamente o outro ramo do sistema nervoso autônomo, o parasimpático, o sistema do descansa e digere, e diga ao seu corpo: está seguro, pode relaxar. Mas e quanto à tribo? Entender que muito do nosso sofrimento moral vem do medo da exclusão nos permite questionar: quais regras realmente servem ao bem-estar coletivo? Quais são apenas instrumentos de controle que exploram nossa vulnerabilidade biológica? Podemos construir grupos com moralidades menos rígidas, mais inclusivas, que minimizem a ameaça da exclusão e, portanto, o estresse fisiológico crônico em seus membros? Seus pensamentos têm um poder imenso. Eles constroem sua realidade interna e esculpem seu templo corporal. Eles o ligam à tribo através dos fios tensos da moralidade e do medo. Mas o conhecimento é poder. Ao iluminar o mecanismo do pensamento automático ao esquema, da ruminação à catastrofização, do sistema nervoso autônomo à carga alostática, do cérebro social à moralidade tribal, você ganha uma alavanca. Você pode começar a desafiar os velhos arquitetos, os esquemas. Pode interromper a esteira da ruminação. Pode desmontar as catástrofes de papel. Pode acalmar o sistema nervoso através da respiração. Pode questionar as regras da tribo. Pode, finalmente, aliviar o peso invisível que seus pensamentos carregam. O caminho não é fácil. Requer atenção constante, coragem para enfrentar padrões profundos e muita autocompaixão. Mas a recompensa? Nada menos que uma vida mais plena e um corpo mais saudável,
dentro de relações mais autênticas. É a jornada de transformar o peso invisível em presença constante. É a jornada de se tornar, finalmente, o arquiteto principal da sua própria mente, do seu corpo e do seu lugar na tribo humana. Cuide-se. Por você, por todos nós. Até a próxima conexão.